Então, hoje, o nosso objetivo é falar sobre como é que a gente transforma a sua renda anual em renda mensal. Anota qual que é a sua qual foi a sua renda do último ano, quanto você ganhou no último ano, tá? E compara a sua renda do último ano com a sua renda desse ano. Pega a sua renda desse ano e a sua previsão até, a gente está praticamente no último mês, então a sua previsão até dezembro, se continuar as coisas do jeito que estão, qual que é a sua renda e qual foi a renda do ano passado. E compara as duas, vê quanto cresceu, quanto diminuiu, se ficou igual. Quem a renda diminuiu? Quem a renda ficou igual? E quem a renda cresceu? A renda de vocês cresceram em mais de 10%? Por que eu perguntei isso para você, galera? Para vocês. Porque as pessoas prósperas, assim, as pessoas que têm dinheiro, que ganham, a renda delas cresce no mínimo 10% ao ano, mínimo. Se a sua renda nos últimos anos, média dos últimos anos, né? Porque tem ano que às vezes a gente pode ter uma queda. Mas se a média dos seus últimos anos, a sua renda não cresceu pelo menos 10% ao ano, tem alguma coisa errada. Você está errando em algum ponto desse jogo. E é nisso que a gente vai trabalhar aqui agora. E eu vou trabalhar também com você para que você entenda como é que você faz para pegar o que você fatura no ano, trazer para o mês, beleza? Bom, primeira coisa é te contar um pouquinho de como é que a minha vida se transformou nesse processo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu quebrei a minha primeira empresa. Eu e meu irmão, meu pai e minha tia emprestaram dinheiro pra gente, deram carro, lote, para a gente comprar uma empresa, era um bar e lava-jato, e em mais ou menos 10 meses a gente quebrou, a gente ficou devendo mais de 80 mil reais. E, bom, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, tá? Mas você se sente o cocô do cavalo do bandido do filme de Bang Bang. Ainda mais que meu pai teve que vender o apartamento, o único bem que ele tinha juntado a vida inteira depois de trabalhar anos e anos no banco para poder pagar uma parte, limpar um pouco dos nossos nomes, que sujou o nome da família inteira, do meu irmão, do meu pai. A única que ficou com alguma coisa, a gente estava vivendo do salário de professora da minha mãe, professora do estado, então vocês imaginam. E nesse processo, então, eu achei que as coisas nunca iam dar certo para mim. Então, às vezes você olha hoje e fala assim, cara, eu não tenho saída, né? A minha vida não tem como melhorar. E eu posso te dizer com ganho de causa que dá para melhorar. Isso foi 10 anos atrás. Em 2010, não, 14 anos atrás, 13 anos atrás, foi em 2006, a gente comprou esse Bar e Lava Jato em dezembro de 2005 e fechou em mais ou menos setembro, foi agosto ou setembro de 2006. 10 anos depois que isso aconteceu, eu já tinha feito meu primeiro milhão, exatamente 10 anos depois. Então, às vezes a gente olha e a gente acha que não é possível, tá? Igual foi até a pergunta que eu fiz pra Kátia, né? Mas, Kátia, você acha que isso é possível? Cara, às vezes a gente acha que não é possível. Só que na hora que a chave vira, o negócio é exponencial. Você vem numa reta quase que plana e de repente na hora que entra no fator exponencial, ela parece que não está crescendo, mas ela está dobrando o tempo inteiro. E ela pega e faz a curva e é onde você deslancha. O que aconteceu? O que eu aprendi nessa época quando eu quebrei que virou essa chave que me fez sair dos 80 mil negativos para mais de 6 milhões em vendas pela internet? Eu entendi o seguinte, o dinheiro, o ganhar, o ter, digamos, a abundância, ela nada mais é do que um reflexo das emoções que estão guiando a nossa vida. A falta de dinheiro, ele é um sintoma que reflete aquilo que você acredita. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente está vibrando na escassez, e quando eu falo vibrar na escassez, gente, não é nada místico, tá? É simplesmente você pensar com eu não dou conta, você estar o tempo inteiro reclamando da vida que você tem, o tempo inteiro reclamando dos problemas, das dificuldades. Por que vibrar na escassez atrapalha o jogo? E eu falo com grande causa. Eu lembro quando eu estava lá no Lava Jato, eu reclamava do cara que vendeu o Lava Jato pra gente, eu reclamava dos meus funcionários, eu reclamava do concorrente na frente, e eu passava tanto tempo olhando para os outros, o quanto os outros estavam atrapalhando o meu resultado, que eu não olhava para o meu negócio. Então, eu ficava vendo o que eles faziam e eu não olhava para o meu próprio umbigo. Cara, mas o que eu posso fazer de diferente? O que eu tenho que estudar? Onde é que eu tenho que ir atrás? Como é que eu posso resolver esse problema? Porque o que acontece? Quando o seu pensamento ele está focado no lado negativo, você não busca as saídas.
Tem até uma passagem do meu livro que eu falo, se você troca a palavra problema por desafio, muita coisa muda na sua vida. Porque problema é algo ruim, desafio é algo legal, é algo que motiva. Então eu comecei a olhar e aconteceu uma coisa nesse meio tempo, que foi assim, a virada de chave, que foi quando prenderam a minha moto. Eu já estava fudido, pensamento negativo assim o tempo inteiro. Pegaram e prenderam minha moto porque estava com o IPVA atrasado. Parei numa blitz, segurar já era. E aí, nesse dia, chorando embaixo do chuveiro, eu tomei a decisão de que eu ia começar a olhar para o lado positivo. Eu falei, pô, eu sempre fui um cara positivo, eu sempre encarei a vida de forma diferente, por que eu tô tão negativo? E aí, foi essa virada chave, esse momento que as coisas começaram a virar, que as coisas começaram a mudar. E aí, eu comecei a estudar sobre investimento. Aí eu falei, não, cara, peraí, tem alguma coisa errada, não é para ser assim, eu vou mudar e eu vou fazer coisa diferente. Comecei a estudar sobre investimento, fazer exatamente o que o João Paulo fez, o que a Tami fez, que é, cara, beleza, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, como é que eu resolvo? Para de colocar a culpa nos outros, né? Vou parar de colocar a culpa nos outros, nos funcionários. Aconteceu. Quem escolheu, quem decidiu comprar fui eu. Quem escolheu o funcionário, quem demorou a mandar embora fui eu. Quem ficava de olho no concorrente era eu. Então a responsabilidade era minha. E a partir dali eu comecei a olhar, então, como é que eu poderia fazer para mudar. Estudei Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, Segredos da Mente Milionária. Fui estudando esses livros e aí a mente foi abrindo para quais eram as possibilidades, o que poderia acontecer. O que a gente precisa entender, gente, é que a gente nasce abundante. Só que a gente cria barreiras, a gente cria muros em volta dessa abundância. E esses muros são criados pelas crenças que vêm da nossa família, da sociedade, do governo e da mídia. Se a gente entende isso e a gente começa a derrubar esses muros, a coisa começa a funcionar. E é exatamente por isso que eu fico pegando no pé de vocês para vocês assistirem o treinamento, para vocês escutarem os áudios. Porque dentro do Domine Seus Medos, a gente vem para quebrar, para derrubar essas barreiras, derrubar esses muros que foram construídos ao longo da vida, ao longo dos anos. Quando você derruba os muros, acontece o que aconteceu com a Catarina. Você começa a ver as oportunidades na sua vida o tempo inteiro. Você começa a ver o tempo inteiro coisas novas surgindo. E é isso que vai fazer a diferença para você. Uma hora você encontra aquela chavinha, aquele parafuso que faltava para você entender e para você prosperar. Mas a mudança principal que aconteceu para eu sair desses 80 mil negativos e passar para mais de 6 milhões de vendas na internet foi o que eu vou explicar aqui agora para vocês. Basicamente foi eu entender alguns pontos relacionados à fórmula do dinheiro, a como é que você ganha dinheiro. E o primeiro ponto que eu entendi é que para a gente ganhar dinheiro, a gente precisa gerar valor para as pessoas, certo? Como é que eu gero valor, Fagner? Primeira coisa, descobre um problema que você consegue resolver. Gente, eu tenho certeza absoluta que todos vocês têm um monte de problema. É ou não é? Quem não tem problema é porque não está vivendo. Todos nós temos um monte de problemas. E com certeza, durante a sua vida, você já resolveu um monte de problemas. Um monte de coisas. Tem coisas que você sabe fazer como ninguém. Você sabe fazer din-din e salvar o dia das pessoas com um doce bem gostoso. Sabe? Tem alguma coisa no seu dia a dia, na sua vida, que você sabe fazer e que você sabe fazer muito bem. E se não tem, se você acha que não tem, desenvolva. Lembra, gente, pensar no longo prazo, não no curto prazo. Tá, beleza, eu não tenho. Fagner, eu não consigo resolver nada. Beleza. O que você quer desenvolver? O que você quer aprender para você poder ter resultado? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci o mercado digital, marketing digital, em 2012. Eu achava que eu não tinha especialidade nenhuma. E na época, como eu não tinha especialidade, o que eu fiz? Eu falei, eu vou lançar outras pessoas. Então, eu encontrava pessoas que tinham uma habilidade específica e lançava elas. E eu já tive, hoje em dia, eu já tive vários produtos na internet. O que eu ensino hoje no Domínio dos Seus Medos, o que eu faço hoje, vem da minha bagagem, mas o grosso eu aprendi há 2, 3 anos, que é fazer hipnose, é fazer EFT, é fazer as coisas que vão desbloquear. Eu aprendi baseado numa necessidade que eu tinha e criei o meu próprio método em cima disso. Não foi algo que eu sei desde que eu nasci. Eu desenvolvi agora, depois que eu já tinha o conhecimento. Então, quando você abre a sua mente, você entende que você precisa resolver problemas, você pega um problema que você acha que as pessoas querem resolver, um problema que você vê as pessoas com dificuldade. E você pensa em formas de resolver esse problema. Ah, cara, hoje eu não consigo resolver, mas eu sei o que eu preciso aprender para resolver, aí você vai atrás de aprender isso. E aí entra o segundo passo desse processo para gerar valor.
Então, primeiro é descobrir um problema que você consegue resolver ou que você quer resolver. Depois, você precisa se tornar muito bom em resolver esse problema. De preferência, o melhor em resolver esse problema. Porque aí vai entrar o terceiro ponto. Você vai se tornar insubstituível. Tá? Então, primeiro você descobre um problema que você quer resolver. Depois você se torna bom em resolver esse problema. E depois você se torna insubstituível. Ninguém resolve esse problema melhor que você. E a partir daí, você consegue gerar valor para muita gente, que entra na segunda parte da nossa fórmula do dinheiro. Tá? Mas antes de eu falar dessa segunda parte da fórmula do dinheiro, eu quero falar as formas que a gente tem de ganhar dinheiro. E isso é muito interessante, galera. Por quê? Pelo seguinte, 96% das pessoas estão no primeiro degrau da forma de ganhar dinheiro. Existem 3 degraus, tá? Segundo o Bob Proctor. E a maioria da galera tá no primeiro degrau. Sabe qual que é o primeiro degrau? Que a maioria da galera tá? É trocar tempo por dinheiro. E isso é muito louco. Porque quando você troca tempo por dinheiro, lembra? Tempo é a única coisa que é democrática. Todos nós temos a mesma quantidade. Então, tempo é algo que vira commodity muito rápido. Tempo é algo que não adianta. Mesmo que a sua hora seja caríssima, você tem uma limitação ali. E se tudo que você faz é trocar tempo por dinheiro, dificilmente você vai ter esse tipo de alavancagem que eu estou falando para você aqui, de você ganhar o que você ganha num ano, em um mês. Porque o seu tempo é escasso. Apesar de você ter milhares e milhares de minutos, de segundos na sua vida, ele é escasso, ele acaba. Você não consegue. Tem uma frase que é muito legal. Não adianta você juntar 9 mulheres para você ter um bebê em um mês. Não vai adiantar. Então, tempo faz parte do processo. E a gente precisa entender isso. E aí entra o segundo ponto. Então, se tempo é onde 96% das pessoas estão e não é a resposta, não é trocar tempo por dinheiro, a gente tem o segundo degrau e só 3% das pessoas fazem o que eu vou falar para você aqui, que é trocar dinheiro por mais dinheiro. O que eles fazem? A segunda forma de você ganhar dinheiro é você usar o dinheiro para gerar mais dinheiro. É o que os investidores fazem. Eles pegam dinheiro, emprestam para alguém, para uma empresa, para o governo, e eles são remunerados em cima disso através dos juros. Essa é a segunda forma. Essa é bacana. Por quê? Porque eu não dependo da minha força de trabalho. Eu ganho dinheiro 24 horas. O dinheiro está trabalhando para mim. Isso é show de bola. Mas existe uma forma melhor ainda. E essa forma melhor ainda é o que faz com que 96% de toda a renda do planeta seja concentrada em 1% das pessoas. São aquelas pessoas que dominam essa terceira forma de ganhar dinheiro. E o que é essa terceira forma de ganhar dinheiro? É você ter múltiplas fontes de renda. E é engraçado porque às vezes a gente acha que a gente precisa ser muito inteligente, né, para poder ganhar. Não, tem que ser muito inteligente para poder ganhar. Gente, eu não me acho nem um pouco assim o cara mais inteligente do mundo. E mais, eu nem tinha percebido, depois que eu fui analisar, é que eu vi que eu vinha fazendo isso, que eu tenho várias fontes de renda. Mas o que é interessante, às vezes a gente fica tão bitolado em fazer uma coisa só e a gente esquece de ter múltiplos processos de entrada de dinheiro. E quando eu falo múltiplas fontes de renda, não é vários empregos, tá? Não. São várias formas de entrar dinheiro na sua conta de forma automática. Entra um pouquinho aqui, um montão ali, mas tudo isso não é várias fontes todas entrando no mesmo tanto. Não, são várias fontes, cada uma entrando um pouquinho. E o que elas têm em comum é que todas vão para a sua conta bancária. E isso faz total diferença. Então, a terceira forma de você ganhar dinheiro é você ter múltiplas formas de renda. E vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês aqui comigo, tá? Ó, eu tenho publicidade no meu blog. Então, as pessoas... Eu tenho mais de 400 mil acessos no meu blog. Toda vez que alguém acessa, aparece uma publicidade para ela. Se a pessoa clica, eu ganho dinheiro, beleza? Essa é uma fonte de renda automática. Eu tenho publicidade nas minhas redes sociais. Instagram, YouTube. No YouTube funciona da mesma forma. No Instagram, às vezes, algumas empresas pagam para eu poder falar sobre elas lá no meu Instagram. Eu faço venda de treinamentos, tanto presenciais quanto online. E aí é interessante porque a venda de treinamento, o presencial, ele já depende do meu tempo. O online, ele já muda de lugar. Eu faço um esforço inicial,
mas ele funciona depois automático. É como se eu estivesse trabalhando 24 horas por dia. Eu não preciso estar lá dando aula para vocês irem assistir a aula lá dentro do Domínio de Seus Medos. A aula está lá, gravada. Então, você começa a usar o seu poder, o seu tempo de forma exponencial, porque você tem um esforço inicial ali, mas ele passa a gerar mais resultado. O que mais que a gente tem aqui? Formas. Ó, tem comunidade, então a gente vende comunidade, a gente vende mentoria. E desses que eu falei até agora, só a mentoria e o mastermind dependem diretamente de mim. O restante podem funcionar sem a minha presença. A outra forma de renda que eu tenho são os investimentos, é o meu dinheiro rendendo por mim. Então, o que eu contei aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fontes de renda diferentes. E eu estou sempre buscando outras formas. E se a gente considerar que treinamento eu não tenho só um, a gente ainda divide mais essa fonte de renda vinda dos treinamentos. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que você pode ter várias fontes de renda. Você não pode depender só de uma fonte de renda. Porque o que acontece? Quando você faz isso, você dilui o seu risco. Consequentemente, você consegue correr mais riscos em uma área, menos risco em outras. Então, começa a abrir a sua mente para as possibilidades ao seu redor. Quais são as outras fontes de renda que você pode atuar? Tá? E aí, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais das possibilidades que você tem de gerar renda sem vender o seu tempo, beleza? Mas antes, deixa eu te falar sobre a fórmula do dinheiro. Então, qual que é a fórmula do dinheiro? Como é que a gente faz para ganhar dinheiro? Primeira coisa, está relacionada ao que eu falei sobre gerar valor. É a quantidade de valor que você gera. Quanto maior é o problema que você resolve, mais valor você gera. Fagner, quer dizer que eu só tenho que resolver problema cabuloso? Não. Um problema, por exemplo, que a Tami resolve é a vontade de comer doce, de se alegrar, de se sentir bem. As pessoas comem doce por quê? Elas querem se sentir bem, elas querem se presentear. Normalmente a gente se presenteia com doce, é ou não é? Estou mentindo? A gente se presenteia com doce. Então, esse é o problema que ela resolve. A pessoa ela não tá se sentindo bem, ou ela conquistou algo e ela se presenteia com o doce. Então, qual é o problema que você pode resolver? Esse é o primeiro ponto. Quanto mais valor você gera, quanto maior o problema, maior esse ponto da equação. Só que a nossa equação ela tem 3 variáveis. Primeira variável é o valor. Segunda variável é a quantidade de pessoas que você alcança. Por exemplo, no caso da Tami. O valor que ela resolve não é um valor, não é um caso de vida ou morte. Só que, em compensação, ela consegue atender um monte de gente. Porque o preço dela é mais barato e tem muita gente que quer isso, que quer comer esse doce. É algo que ela não precisa pensar muito para comprar. Então, ela ganha no volume, na quantidade de pessoas que alcança. E o terceiro fator é a quantidade de problemas que você pode resolver para uma mesma pessoa. Então, por exemplo, uma forma que as meninas teriam de aumentar a renda delas. Hoje elas trabalham com din-din, né, com o doce. Num segundo momento, elas podem ter um segundo produto que complementa. Ou elas podem vender uma água. Já pararam para pensar que uma água ali naquele momento pode aumentar o seu valor médio por cliente? Então, você pode ter outros produtos que você vende para a mesma pessoa que resolvem outros problemas, porque o doce vai causar o problema nela da sede, e você vem e resolve esse outro problema com a água. E aí você aumenta o seu ganho médio por cliente. Faz sentido, galera? Estão conseguindo me acompanhar? Show de bola. Então, são esses 3 fatores que vão fazer você ganhar mais. E aí eu te pergunto, na sua vida hoje, o que você pode fazer para aumentar o valor? O que você pode fazer para vender para mais pessoas? E o que você pode fazer para resolver mais problemas de uma mesma pessoa? Porque é muito mais fácil você vender para um cliente que já existe do que você vender para um cliente que ainda não comprou de você. Então, é mais fácil você vender 2 vezes do que você vender para mais pessoas. E aí, se você fecha essa equação, você aumenta com muita facilidade, com muita velocidade o seu ganho médio. E esse tem que ser o seu desafio. Pensar, como que eu posso gerar mais valor para as pessoas? O outro ponto que eu quero trazer para vocês é que, para te ajudar nesse processo, Fagner, mas quantas horas eu preciso ter para conseguir fazer esse tanto de coisa? Na verdade, você pode utilizar o poder da internet ao seu favor. O que acontece, galera? Tem uma coisa que a gente esquece, muitas vezes, que a internet está aí e a internet reduziu as distâncias. O mundo ficou menor por conta da internet. Tá? O mundo está ficando cada vez menor. Como é que a gente pode usar o poder da internet, então,
para a gente poder gerar mais resultado. Primeira coisa, a gente precisa entender um conceito chamado de arbitragem de tempo. Fagner, que miséria é essa de arbitragem de tempo? Seguinte, o que é arbitragem, gente? Vamos pensar na Bolsa de Valores. O que é arbitragem na Bolsa de Valores? Eu tenho dólar, e eu tenho real, e eu tenho euro. Então, se eu compro dólar em um lugar, ele está digamos, R$4. De repente, ele fica 4,5 e eu vendo, e eu comprei ele, comprei ele a R$4, aí ele ficou R$3,95. Então, ele ficou 4,5. Aí eu vou vendo, então eu comprei ele a R$3,95 e vendi ele a 4,5. Eu ganhei 10 centavos por dólar que eu comprei. Beleza? Acompanharam o meu cálculo? Fez sentido? Legal. Isso é arbitragem. É eu comprar algo que está mais barato e vender mais caro. Essa mesma coisa. O que é arbitragem de tempo? É eu comprar um tempo mais barato e vender ele mais caro. É isso que o empresário faz com a sua hora. Ele compra a sua hora mais barata e vende mais cara para o cliente, através da soma de várias pessoas. Então, ele pega várias horas baratas que geram produtos e ele vende esses produtos para as pessoas. Isso é arbitragem de tempo. Só que hoje em dia a gente consegue arbitrar tempo não só comprando o tempo de outras pessoas, mas comprando o tempo de robôs. E é aí que entra a internet. O que acontece? Quando você grava um vídeo e coloca no YouTube, é como se você se clonasse. É como se você pegasse a sua inteligência, o seu conhecimento e se clonasse e colocasse à disposição para rodar 24 horas por dia ali. E esse é o poder da internet. É você se clonar. E não só colocando os vídeos no YouTube, mas você pode, por exemplo, pagar o Facebook para chegar nas pessoas, que foi o que o João Paulo fez. Ao invés dele ficar postando link em cima de link nas redes sociais, chamando as pessoas, ele chega assim e fala: Facebook, o negócio é o seguinte, tá vendo essas pessoas aqui? Eu quero que você encontre pessoas como essa e mostre para elas esse anúncio. E aí você vai pagar a hora do Facebook fazer esse trabalho. Só que ele é uma máquina, então a hora dele é muito mais barata que a sua. Isso é arbitragem de tempo, é esse o conceito de arbitragem de tempo. O que mais que a gente pode fazer? Por exemplo, ao invés de eu atender diretamente todo mundo que entra em contato comigo, eu coloco um robô lá no meu Facebook para responder por mim, tirando as dúvidas padrões que normalmente as pessoas trazem. E isso vai fazendo com que eu precise de menos força, menos horas para poder gerar mais resultado. Legal? E qual que é o grande ponto? Existem formas diferentes da gente gerar renda na internet sem vender o nosso tempo. Ó, eu já falei para vocês, por exemplo, publicidade no blog. Como é que chama isso? Isso é Google AdSense, chama. É o quê? Eu começo a gerar conteúdo na internet. As pessoas vão para o meu blog, acessam o meu blog. Eu apareço nas buscas do Google. Quando alguém entra lá, eu faço um acordo com o Google que o Google faz publicidade no meu site. O Google entra, se você entrar no site freesider.com.br, você vai ver que tem vários anúncios lá. Não fui eu que fui atrás desses anunciantes, é o Google. E aí esses anunciantes anunciam lá no Google e o Google me paga para eu poder deixar ele mostrar esses anúncios no meu site. Hoje, 97% dos sites da internet tem anúncio do Google dentro. E não só do Google, do Facebook, do Taboola, da Outbrain. Então, você entenda o seguinte, e esse é um conceito muito importante, é um conceito que eu aprendi com o Samuel Pereira. O dinheiro vai para onde está a atenção das pessoas. Por que a TV aberta tem tanto poder e tanto dinheiro? Porque a atenção das pessoas estavam lá. Por que eles estão quebrando? Porque a atenção está saindo de lá. A atenção está indo para a internet. Então, hoje, se você consegue trazer a atenção das pessoas para você, para o seu negócio, para o que você faz, o dinheiro vem para você. E é por isso que eu pego no pé de vocês, que lá dentro do Profissão Freesider, eu falo sobre que o primeiro ponto é você definir um nicho e você definir o seu avatar, o público que você quer trabalhar. E o segundo ponto é você gerar valor. Por quê? Porque quando você gera valor para a pessoa certa, você atrai a atenção das pessoas. A partir do momento que você tem a atenção das pessoas, aí você tem N formas de monetizar essa audiência, de você vender para essas pessoas. Seja simplesmente não vender para elas, mas ganhar através da publicidade que é feita nas suas páginas, nas suas redes sociais, como influenciador. Então vamos lá, o que mais que dá para a gente fazer? Então, Google AdSense, dá para a gente vender como afiliado, que é o quê? É você vender produto de outras pessoas para essa audiência que você construiu.
Dá para você fazer entrega direta ao cliente. Wagner, que miséria é isso de entrega direta ao cliente? Vamos lá. Pensa o seguinte, a China hoje é uma superpotência. E existem diversos produtos inovadores lá. E os produtos são muito baratos, só que a maioria das pessoas não sabe. Então, o que você faz? Você vai lá e encontra um fornecedor de um produto legal. Por exemplo, esses dias para trás eu vi um produto lá muito legal, que era um negócio que você chega, você coloca o seu pé e passa um plástico no seu pé para você andar em casa e não sujar. Sabe aquelas pessoas que têm mania de sujeira? Pois é. E aí você bota o pé, ele envelopa o seu pé ali para você andar na casa da pessoa sem sujar. Olha que legal. E é um produto barato. Digamos que ele custe R$ 50 lá na China. O que você vai fazer? Você vai vender aqui no seu site a R$ 200, por exemplo. Só que a fábrica chinesa já entrega direto para o cliente. Você não precisa ter estoque. Então o cara compra de você, mas quem entrega é a fábrica, direto para ele. Isso é entrega direta ao cliente. Você pode fazer isso. Existem vários treinamentos na internet que ensinam a fazer isso. E de diferentes formas, tá? Normalmente eu recomendo que vocês sigam, quem quiser trabalhar, atuar nessa área, tem o Caio Ferreira. Para mim é o cara, foi o precursor desse modelo aqui no Brasil e é um cara foda, ele tem um negócio em 21 dias, tá? Que mais que a gente tem? A gente tem o white label. O que é o white label? É da mesma forma que o entrega direto ao cliente, só que você vende com a sua marca. Então, por exemplo, quem faz muito isso são os supermercados. Sabe quando você vai no supermercado e tem umas marcas lá que são mais baratas? Normalmente é a mesma fábrica que fabrica um Momo da vida, um outro produto. Só que eles vendem a produção para o supermercado e colocam a marca do supermercado. Tá? Isso é o white label. Então você paga uma fábrica para imprimir um produto com a sua marca. Isso é super comum e a maioria das pessoas não sabe. É uma outra forma também de você ganhar e vender. O que é legal você fazer? Você valida o produto utilizando o sistema de entrega direta ao cliente, que a gente chama de dropshipping, que em inglês é dropshipping, no Brasil é entrega direta ao cliente. E depois que você faz isso, você identificou um produto que é legal, que é bacana, que vende, você transforma ele para a sua marca. Porque aí você se diferencia com a marca. E aí você consegue crescer o mercado. Ou então tem um produto que é muito inovador e não tem aqui no Brasil, você também já pode negociar para poder fazer sua marca. Só que qual que é o grande problema? Normalmente o private label ou white label, que é a mesma coisa, ele é mais caro. Você tem... eles cobram meio que um setup, um valor inicial para você pagar para eles, digamos, uma tiragem inicial para eles imprimirem com a sua marca. Então ele acaba sendo mais caro. Por isso que é legal você validar primeiro com um produto que não existe para depois fazer isso. O que mais que a gente tem que pode te ajudar nesse processo? Vender treinamento na internet. Teve alguém até que falou aqui, né? Fagner, gostaria de vender cursos de outras pessoas. Isso é afiliado, tá? Vanessa, afiliado. Vender curso de outras pessoas. Isso é possível e é super simples de fazer. É só você entrar na Monetize, na Hotmart, na Eduz, criar contas e buscar produtos lá para você fazer isso. O mais importante é você ter uma audiência, tá? Ter uma audiência é muito importante. Porque antigamente era mais fácil você vender direto. Só que hoje, com o custo mais alto das redes sociais, é melhor você primeiro fazer a sua audiência para depois você vender para essas pessoas várias vezes. E vamos para a gente fechar as formas diferentes da gente vender. Tem também o public post. O que é o public post? Eu tenho uma audiência. As pessoas me seguem. Eu sou um influenciador para essas pessoas. As pessoas acreditam em mim, elas confiam em mim. Uma marca vem e me paga para eu poder falar dela. E aí eu falo dela. Existe public post, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no blog, em diferentes locais, tá? Por isso que eu falo, o ponto mais importante é você ter uma audiência. E, por exemplo, se vocês forem no Porta dos Fundos, vocês vão ver que várias vezes eles falam de algumas marcas lá. Podem ter certeza que essas marcas pagaram para eles fazerem um vídeo sobre isso. A audiência é o ponto mais importante que você precisa pensar em desenvolver, porque quando você tem uma audiência de pessoas que têm um problema específico, você tem N formas de vender para essas pessoas, tá? E é isso que vai te manter no jogo, é isso que mantém todas as empresas, esse é o grande diferencial que você precisa desenvolver, porque o dinheiro flui para onde está a atenção das pessoas, como já dizia o Samuel Pereira. Então,
qual que é o processo que você faz, que você precisa fazer para definir a sua audiência? Primeiro, definir um nicho de atuação, sobre o que você quer falar. Depois, você precisa mapear quais são as dificuldades da audiência que você vai traçar. E aí você cria conteúdo para trabalhar essas dificuldades e distribuir esse conteúdo nas diferentes redes. Esse é o beabá, o passo a passo mais fácil. Mas aí, na próxima live que a gente fizer, eu vou me aprofundar mais nesses pontos.